Bem-vindos ao Linha de Frente, Ponto de Virada. Estamos aqui hoje com mais um episódio desse nosso podcast que busca aí trazer histórias de sucesso, empreendedores que superaram desafios e que tiveram nessa jornada algum ponto, alguma estratégia, algum desafio, algo que eles tomaram a decisão correta e fizeram mudar a chave, né? Fazer a virada do negócio rumo ao crescimento sustentável e sólido. Lembrando que esse programa aí é do Grupo Roma ABC e que o nosso objetivo aqui é compartilhar os cases de sucesso da nossa empresa, clientes, parceiros, pessoas que estão ligadas a nós e que a gente conhece no dia a dia e sabe que de fato tem se transformado aí, virado várias chaves para trazer insights relevantes e que vocês consigam aí aplicar no dia a dia do negócio de vocês. Aproveitem esse episódio, lembrem-se de curtir e compartilhar para que esse podcast também possa alcançar aí mais empreendedores. E hoje eu estou aqui com dois profissionais da área da saúde aí, né? Dois profissionais que eu admiro bastante, que eu tive o prazer aí de atender nas salas da consultoria do Grupo Roma ABC. Conheci eles num momento aí bastante desafiador, né? Sempre que a gente fala de dinheiro, de bolso, de gestão e finanças, para a área da saúde costuma ser bem desafiador, muito. Apesar do pessoal lá fora pensar que não é tão desafiador assim, né? Então eu tô aqui com o Muriel e com a Josi, que são um casal que também empreende junto, né? Quem me acompanha sabe que eu costumo dizer que no Brasil 90% das empresas são familiares e que se a gente não entende de família, também não entende de empresa, né? Perfeito. Então, queria que vocês escolhessem primeiro as damas, né? Ladies first, sempre. Então, primeiro para a Josi, para falar um pouquinho quem é a Josi, de onde, né, veio essa Josi empresária, né? E se tu pudesse trazer aí brevemente para o pessoal te conhecer nessa arrancada. Obrigada primeiro por estar aqui. Obrigada, Rosane, pela oportunidade, então, de poder vir aqui trazer um pouco da nossa história, da nossa empresa e talvez aí estimular, incentivar outros empreendedores também, né, com a nossa história. Então, eu sou Josiane Sebem, né, mais conhecida como Josi, para os mais próximos. Sou fisioterapeuta, com especialidade em fisioterapia dermatofuncional e sou sócia proprietária da Clínica Equilíbrio e da Afros Dermocosméticos. Então, sou esposa, mulher do Muriel e mãe do Miguel. Obrigada, Josi. Muriel, agora conta pra gente um pouquinho, assim, brevemente, quem é o Muriel. Obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite. Ainda mais em casal, né? Não é qualquer um que aceitar vir aqui com a esposa, né, gente? Não, bora lá. Fala um então, pouquinho pra nós. Obrigado, Rosane, pelo convite, então. Me chamo Muriel Oliveira, sou fisioterapeuta formado desde 2017 pela Universidade Fevale. Muito desafiador ser empreendedor hoje no Brasil, né? Porque às vezes a gente não sai totalmente preparado da nossa formação para construir uma empresa, né? E aprender a gerenciar ela. A gente aprende muito a ser operacional. Então, foi um início muito desafiador, né, meu e da Josi, né, para construir essa empresa. Ela começou em 2018, né, e aos poucos a gente foi galgando, né, o crescimento dela, juntos como um casal mesmo, assim. E a gente se dá muito bem. Por incrível que pareça, né, às vezes falam que né, os casais não conseguem, né, trabalhar junto, mas a gente é bem unido, assim, como família e como empreendedores também. Ai, que bacana. Isso é mais legal, né? A gente conseguir... Eu sempre falo que negócio é sobre coragem e fé, né? Sobre a gente ter fé na família, ter coragem para empreender junto e, sobretudo, o quanto isso é importante e é inspirador também. Já deixo aqui, né? Os meus parabéns por isso. Obrigado. E o respeito também, eu acho, né? Que tem que ter, assim, tanto como marido e mulher, mas também como sócio. Então, precisa ter um respeito muito grande um pelo outro para que tudo isso, né, porque afinal são 24 horas do dia tem que fluir, juntos, né? Para que tudo isso dê certo. É preciso ter muito respeito e né, respeitar o momento um do outro. Às vezes ele não tá bem, às vezes eu não tô bem. Então, ter esse olhar, acolher e respeitar cada momento, na minha opinião, é o que mais precisa para se trabalhar em casal, assim, e ter um relacionamento saudável. Isso.
respeitar e confiar, né, também. Muito legal. Isso é fundamental, né? Sobre pessoas, né? Independente da posição que elas estão na nossa vida, é sobre cuidar de pessoas o tempo todo. Mas me digam, nessa primeira parte, o que eu gostaria de saber de vocês, né? Qual foi a jornada até aqui? Por que empreender no Brasil? Né? Por que empreender na saúde? Então, fiquem bem à vontade para falar, decidam aí, né? Quem de vocês quer começar. E aí, contem para nós um pouquinho sobre isso. Sobre o porquê empreender, de onde surgiu essa vontade, esse interesse, para a gente entender um pouquinho a jornada de vocês inicial até esse momento em que se viram de fato como uma empresa de sucesso, que está prosperando, que vem aí crescendo com solidez. Perfeito. Eu acho que eu vou deixar a Josi começar, porque foi ela que me arrastou para esse lado do empreendedorismo, porque desde muito cedo ela já empreendia, né? Talvez por instinto, eu acho que no início, né? Foi se dando, foi se construindo uma empreendedora. Então, iniciou aos poucos, iniciou com serviços básicos. E quando eu conheci o Muriel, na verdade, eu conheci ele porque eu abri o meu primeiro espaço, que foi bem pertinho da casa dele. E quando eu abri esse primeiro espaço, eu acho que também a vida do empreendedor, ela é feita de escolhas. A todo momento, todos os dias, nós precisamos escolher, decidir coisas. E quando eu decidi abrir aquele espaço, eu tive que escolher entre continuar a faculdade ou trancar a faculdade e abrir aquele espaço, porque eu não tinha dinheiro para fazer as duas coisas. E eu escolhi parar a faculdade naquele momento e abrir aquele espaço. Muito simples, muito humilde, mas essa foi a minha decisão. E ali eu conheci ele, né? Por tomar essa decisão, eu conheci ele. E daquele espaço grande, que não precisava ser tão grande, né? Porque tinha pouca coisa dentro. Quando eu conheci ele, os pais dele tinham um prédio que tinha uma sala menor. Aí, depois que nós começamos a namorar, eles, de fato, assim, me ajudaram mesmo, né? Eu saí daquela sala gigante, que o aluguel era caríssimo, e fui para aquela sala menor. Ali também, daí o Muriel já cursava a graduação, e estava no final ali, né? Tava quase finalizando os últimos semestres ali, de estágio já estava nos estágios. E daí ele iniciou alguns atendimentos naquele espaço, porque eu tinha uma máquina, eu era massoterapeuta. Com os mais conhecidos. Com os mais conhecidos, os familiares. Os cobaias, né? Os cobaias. Iniciou alguns atendimentos ali. E com o passar do tempo ali, eu consegui retomar a graduação. E ele se formou. E quando ele se formou, nós fomos para a parte de cima daí. Isso. Onde hoje, de fato, é a clínica, né? E ele daí começou a atender como fisioterapeuta, eu continuei como massoterapeuta na parte de cima. E dali iniciou a clínica mesmo, a Clínica Equilíbrio, que foi em 2018. Ali, nesse ano, de fato, nós nos transformamos em um casal na clínica, em um casal empreendedor, né? Perfeito. Eu digo que foi a Josi que me arrastou, mas isso tem muito de instinto mesmo, como ela falou, sabe? Eu não vejo algo assim que talvez seja o ponto de início. Claro, minha mãe teve loja por muito tempo, então talvez já venha um pouco assim de família essa questão do empreendedorismo. Mas eu vi uma liberdade muito maior assim em escolher a forma como tu planeja o teu trabalho, né? Como tu organiza o teu dia, né? E eu me encontrei, né? No decorrer dos anos ali, cada vez mais eu vi que foi a escolha certa que a gente fez, né? Empreender. Deu muito certo, tá dando, enfim. De 2, daí passou para 3, depois passou para 4, né? Pessoas trabalhando ali. Naquele espaço. E foi crescendo, a equipe aos poucos foi crescendo, o nosso Pilates era em cima, junto com a clínica, depois nós colocamos o Pilates embaixo, naquela salinha pequenininha, onde eu comecei, ali era o nosso Pilates, então fizemos mais um consultório em cima, né? Isso. Aí, assim, nós fomos evoluindo, crescendo. Todos os dias tomando decisões, algumas mais assertivas, outras nem tanto, mas fomos crescendo. E ano passado, então, nós ampliamos o Pilates, que agora nós pegamos as 2 salas de baixo, fizemos uma reforma bem grande, ampliamos o Pilates,
que tá um espaço bem moderno, bem aconchegante, acolhedor, e tem tudo que os nossos alunos precisam e os profissionais também, estrutura que eles precisam para trabalhar. E hoje a gente conseguiu também contar com mais serviços dentro da clínica, né? Fisioterapia, quiropraxia, pilates, nutrição, a parte de estética facial. A parte da dermatofuncional, que daí sou eu que faço, procedimento, a harmonização facial, né? Equipamentos, tecnologia e os produtos. Então, mesmo não tendo esse conhecimento de gestão, empreendedorismo, a gente foi na base do instinto, né? Até chegar nesse ponto, que daí até combina com o nome do podcast, né? Que é o ponto de virada, assim, né? Que chega um ponto onde tu não consegue mais fazer tudo, né? Ser o operacional, fazer o agendamento, responder o WhatsApp, enfim, né? Que a gente é muito centralizador, né? E foi aí onde a gente decidiu ir em busca de mais informação, né? Fazer essa parte de gestão de empresas, uma contabilidade mais assertiva também, para a gente ter... Buscar ajuda, né? Buscar ajuda, nós estávamos nos sentindo perdidos, né? Adoro! Trabalha, tá, mas aonde tá indo o dinheiro, sabe? É o dodói, assim, né? Nossa, é uma exaustão física e mental gigantesca e chega no final do mês e bah... Claro, tá tudo lá onde tu investiu, né? Só que como, né, não tem muita coleta de dados, tu também não consegue observar, né? Para onde foi, de onde veio. Eu já quero dizer aqui que é um prazer cuidar de vocês, né? Eu adoro, né? A nossa equipe adora também. E dizer também, perguntar aqui, né? Antes desse ponto onde se entendeu que estava grande, que não dava mais conta, né? Qual foi o maior desafio, né? Lá atrás, além do começo, acho que tu teve um desafio, Josi, muito grande, que muitos empresários têm, principalmente da área estética, as mulheres aí, que é a questão do espaço físico, né? Porque hoje os procedimentos estéticos, eu brinco, né? A própria questão de fazer à mão, às vezes, né? A gente não consegue horário, tá difícil, tu vai no salão, tu não te adapta, e tu vai para outro. Então, é um serviço que no Brasil tem tomado uma forma um pouquinho diferente, né? Ele já não é mais como era antigamente, né? A senhorinha que fazia a mão e o pé em casa, né? Ia até a tua casa e fazia. Hoje não, as mulheres de fato vão ao salão de beleza, né? Não é o teu foco, mas as mulheres vão ao salão de beleza hoje para se cuidar. E às vezes elas querem chegar lá, o que eu vou, por exemplo, tem até gin, né? Então a gente chega lá, a gente quer ser cuidada de fato em todos os sentidos, né? E na parte estética, num contexto geral, né, dermatofuncional, a parte da mulher, as massoterapias, toda essa parte que envolve o contexto feminino, as mulheres buscam algo mais no profissional dessa área, né? Elas não querem simplesmente ir lá, receber o procedimento e ir embora, né? Tem que ser meio psicóloga, advogada... Né? Então eu vejo que é um trabalho que, quando a gente fala sobre saúde, bem-estar, né? Sobre esse processo de cuidar das pessoas, exige muito em estrutura. Né? Então, antes desse contexto, crescemos e agora, né? Qual era o desafio maior, a preocupação que vocês tinham? Né? O Muriel tem um trabalho muito legal também na parte da físio, né? As pessoas... Eu brinco, né? A gente chega na reunião de consultoria, dói tudo, né? Começa a doer a cabeça. Eu já até esquecia que tinha, né, Josi? Começa a doer tudo. Né? Então, tem esse processo também do fisioterapeuta ajudar a ter qualidade de vida, né? Em relação aos movimentos, recuperação depois de cirurgia, pós-prova, né? Saúde e tudo mais. Perfeito. Em relação aos produtos, quais os desafios que vocês enfrentaram lá naquele início, assim? Ai, talvez primeiro de tudo, assim, como profissional da área da saúde, o maior desafio, que eu acho que é o dodói para todo profissional, é conseguir se tornar uma autoridade na tua área. E como tu trouxe, no salão que eu vou tem até gin. E... Claro que eu não tomo, né? E lá... Não, só um adendo importante, né, pessoal? Não, mas é que as pessoas hoje buscam muito isso e eu percebo... que até tá tudo tão, parece superficial nessa área, porque a estrutura talvez conte muito mais do que aquilo que o profissional entrega. E isso é muito triste, porque eu procuro um local bonito para fazer uma foto, para postar no Instagram. Ou a pessoa ou a pessoa que tem mais seguidor no Instagram, tu é caracterizada pelo número, né?
E que bom quem tem bastante visibilidade, não é essa a questão, só que Inclusive, tu manja muito bem, que eu sei, tá? Só que eu percebo que tá tudo tão superficial, as relações, que eu acho que essa é a maior dificuldade, as pessoas entenderem, poxa, esse profissional, ele realmente, ele se dedica, ele tem uma técnica boa, ele é responsável, ele entrega resultado, ele é responsável, ele tem ética, ele usa os produtos adequados, né? A biossegurança, enfim. Eu acho que isso tudo é tão mais importante do que essa superficialidade de ter um local instagramável ou não, Isso aí. sabe? Que eu acho que esse hoje é o nosso maior desafio, porque querendo ou não, o Instagram é uma vitrine de trabalho. E eu uso muito o Instagram para fazer divulgação do meu trabalho. Mas eu percebo que... E eu fico muito, muito triste, assim, porque para quem tá começando... Claro, eu não comecei ontem, né? Mas para quem tá começando é muito difícil, porque é isso que as pessoas buscam, se tem um local instagramável, o número de seguidor, né? Gente, vai muito mais do que isso, é muito além do que isso. Qual é a relação que tu tem com os teus pacientes? Como tu acolhe ele, ou ele é apenas mais um número ali, sabe? Então, acho que isso é o mais difícil. Ganhar essa autoridade não pelo que tu tem, mas pelo que tu é, pelo que tu entrega. E serviço tem muito disso, né? Porque a gente sempre fala sobre produtizar serviço, né? Como é que eu embalo o serviço de um jeito que eu consiga entregar para o meu cliente algo que é palpável, que dá resultado, né? E que ele de fato vai ver esse resultado acontecer e ele vai pagar por aquilo achando justo. Sim. Né? Porque às vezes, como é serviço, acaba sendo intangível. A gente entrega mais do que de fato às vezes ele comprou, porque a gente quer agradar, quer fidelizar. Então, o maior desafio das empresas de serviço no contexto geral é conseguir transformar o serviço em produtos. Né? Que isso acaba funcionando bem até para precificar corretamente, né? Aí na área da estética se tem um desafio também, assim, porque como tem muita informação em rede social e as pessoas veem muitas transformações e às vezes parece tangível. Posta aquela transformação dizendo que foi um botox, uma toxina botulínica, por exemplo, eu quero fazer um botox e quero ficar sem nenhuma ruga. E isso é muito... E esse é um trabalho, assim, que eu faço, né, amor? Desde sempre. De fazer essa conscientização. Passar a informação certa, né? Pro que paciente. Tem coisas que se resolvem apenas com aquele procedimento. Mas tem alguns tipos de pele que não. Tem algumas situações que não. Eu sempre falo que associar procedimentos conjugados, que a gente chama, dá muito mais resultado. Né? Então, isso também é muito difícil na minha área, falando em específico, isso é muito difícil também, às vezes, de fazer um paciente que é novo, quem já é meu paciente, eles já sabem a forma que eu trabalho, mas um paciente que é novo, de fazer eles entender, né, essas coisas, e eu sou muito clara e muito transparente. Eu consigo chegar contigo com esse procedimento até aqui. Então, daqui para lá, nós precisamos fazer esse procedimento. Então, isso é um grande desafio para mim, né? É o que a Josi traz, né? Essa questão de sempre jogar limpo com o paciente. A gente tem esse lado humanizado muito aflorado, né? Muito Desde forte. o início da clínica foi assim. Hoje eu tenho a agenda que eu tenho, né? Por conta, eu acho, desse trabalho de entrega, né? Humana, assim, com resultado, né? Associando as duas coisas. E a gente nunca abriu mão disso. E deu muito certo, né, amor? A parte da estética é um pouco mais difícil, porque, que nem a Josi falou, essa questão do ambiente, às vezes as pessoas levam mais em consideração, né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo mostrar pro paciente, né, pro nosso cliente, que realmente tem muito mais por trás disso, né? A questão da abordagem, da entrega, da resolutividade.
que é assim que a gente trabalha hoje, né? A fisioterapia a gente precisa ser muito humano, né? Porque a pessoa vem sempre com uma queixa, né, de dor, né? Às vezes não é nem a dor maior, nem é da lesão que ela traz, né? É uma dor emocional, que nem tu falou, às vezes a gente precisa ser um pouco mais psicóloga, né? Enfim, então dar essa abertura para o paciente também, essa individualidade. Cada paciente, ele é individual, né? Então, a gente nunca se propôs a trabalhar de forma diferente, né? Quando o paciente vem, aquele horário é dele, né? A gente atende um paciente por horário, sempre 1 hora, geralmente, de atendimento. Ali a gente consegue entregar muita resolutividade. Daí a gente consegue também cobrar aquele valor justo pelo atendimento que a gente entrega, né? Por essa resolutividade. Então, desde o início, quando eu tinha um paciente por dia, né? Eu trabalhava assim. E hoje, quando eu tenho 10, 12, eu tenho que diminuir um pouco. Assim. Ele já tá me olhando aqui. Ele não conseguiu. Esse meu operacional, mas eles não conseguem não se justificar aqui, né? Porque agora a gente tá entrando numa outra etapa, né? De treinamento de pessoas, né? Enfim. Mas vale ressaltar que hoje o Muriel tem essa agenda que ele tem, que de fato ele é muito disputado, porque a abordagem dele é muito diferenciada. O Muriel, ele nunca está acima do paciente. Ele se abaixa, ele senta no chão, ele se acoca, não interessa. Ele sempre fica na linha do paciente para falar com ele, olha no olho, né, escuta. O Muriel, ele é uma pessoa que ele sabe ouvir. Ele mais ouve do que fala. E eu acho que isso é o que mais cativa as pessoas, porque elas se sentem acolhidas e, de fato, elas estão ali porque elas têm uma dor. E não é só a dor física. E ele consegue fazer com que elas se sintam à vontade a ponto de querer voltar, a ponto de se sentir acolhida, a ponto de apenas, às vezes, dependendo do caso, pouca coisa dá para fazer no primeiro atendimento, né? Mas elas já saem assim, nossa, eu tô saindo daqui muito melhor. Então é por essa abordagem. Quando a gente pensa em negócios da área da saúde, né, é isso que as pessoas buscam de fato, né, serem cuidadas, né, a gente acaba consumindo isso porque a gente quer ser cuidado, tá com dor, né, tu quer ter aquela acolhida e tudo mais, mas são fases do negócio, como a gente falou aqui, né, e é bem legal ver que à medida em que as empresas vão crescendo e vão evoluindo, elas também conseguem de fato entender que o produto tem uma jornada, né? E que aquele produto que às vezes nos fez iniciar, ele não vai ser o mesmo nos anos seguintes. E a gente brinca que às vezes tem empresários que morrem abraçados no produto. Né? Que eles morrem não largam de jeito nenhum. Eles querem sempre, aí fica a dica, né? Não morra abraçado ao produto, né? A gente precisa ter a mente aberta e o coração tranquilo, para que a gente consiga desapegar do produto antigo no bom sentido, mas que a gente consiga dar aquela repaginada, aquela renovada, para que a gente consiga também se movimentar de acordo com o que o cliente precisa, né? E o que o mercado está indo. Para que a gente não fique ali naquele contexto ainda mais insignificante, vamos dizer assim, né? E eu queria perguntar para vocês, então, a gente falou de produto, falou de jornada até aqui. Falamos um pouquinho dessa parte da gestão, né? Eu conheci vocês por uma indicação, vocês vieram até nós através de um cliente querido que a gente tem, né? Que já está há um tempo conosco. E eu acho que na prestação de serviço esse é um dos maiores pontos, né? A gente, graças a Deus, aí tem conseguido ter acesso a boas empresas, porque um cliente vai indicando outro e assim a gente segue crescendo, né? É assertivo, né? E é muito legal ouvir isso. Inclusive, ele me mandou uma mensagem mandando um comentário teu para ele, agradecendo, né, que tinha indicado a consultoria. Eu acho que isso é muito bom. E acredito que vocês também tenham essa vivência na prestação de serviço de vocês, porque a gente não descansa de ter excelência, né? Esse é o caminho. E nesse contexto da gestão, né, vocês acreditam que esse foi um grande ponto de virada do negócio? Porque quando a gente se conheceu, né, a agenda cheia, de fato, vou usar o Muriel de exemplo aqui. Já começa a dar risada. Já começou a rir, gente, é de nervoso, tá? Aquela palavra vem à mente, né? Não vou falar. É de nervoso. Mas quando eu conheci vocês, né, e é importante dizer que aos profissionais da área da saúde, que o sonho de todo formando ou formado é estar com a agenda lotada, né? Quando a gente estuda, quando o pessoal estuda medicina, odonto, fisioterapia, psicologia, qualquer serviço que tenha a ver com a área clínica em especial, o primeiro sonho é, eu quero lotar minha agenda.
E aí tu ganha os parabéns, né? Parabéns, tu tá com a agenda lotada. E Parabéns, que bonito. E existe um momento que é esse momento onde a gente se dá conta que a gente não é mais um médico, um doutor, né? Imagino eu aqui. Uhum. E que a gente se dá conta que a gente virou um empresário, né? E ao mesmo tempo que eu, como educadora, como professora, como empresária, como contadora, chegou um momento que eu me olhei e eu não sabia quem eu era na minha vida pessoal. Chegou um momento que eu lembro direitinho, eu tinha que fazer, eu não lembro o que era, se a gente ia abrir uma empresa, o que a gente ia fazer. Eu sei que eu tinha que escrever um parágrafo me qualificando e eu tinha que dizer a minha profissão. Vocês não sabem como doeu. Eu não sabia o que escrever. Escrever ela. Porque eu não sabia mais se eu era professora, porque eu já dava aula na graduação há muitos anos. Eu não sei, eu já dou aula há 20 anos agora, já fazem mais de 20 anos que eu sou professora também. Eu vou perguntar do tempo daqui a pouco. Eu já dou aula há mais de 20 anos, eu já era contadora formada há bastante tempo, tinha mestrado na área de finanças, né? Então eu coloco que eu sou mestre ou eu coloco que eu sou contadora, então eu já não sabia. Eu já tinha empresa há muito tempo, eu já tinha funcionário, né? Eu já tinha na época 4 empresas, pra vocês terem uma ideia, né? 2 não eram do segmento de finanças, tá? E aí eu olhei para aquilo e disse, gente, o que eu vou colocar aqui nessa função? E ali eu coloquei empresária, a primeira vez que eu escrevi. E eu lembro que eu escrevi empresária e aquilo ficou na minha cabeça durante meses. Será que eu quero? Impactou. Será que eu já era, né? Mas eu não sabia se era o número 1, né? Tu não tinha te validado ainda. Eu não me via como empresária. E aí, nesse momento em que eu não me via como empresária, o mais curioso é que eu olhava para isso e como eu não me via como empresária, de fato eu não era uma empresária completa, porque eu não tinha assumido o meu lugar. Uhum. Então eu não sabia liderar, eu não sabia coordenar as pessoas, eu tinha minha agenda lotada de consultoria, que era meu sonho, ter cliente todos os dias, né? E eu não tinha ensinado ninguém. Então, naquele momento eu entendi, nossa, agora chegou a hora de eu virar empresária de verdade. Aconteceu isso com vocês? Aconteceu Muito. isso contigo? Com certeza. Eu falando de validação, mas esse eu acho que é a maior dificuldade também que a gente tem a se validar, né, como empresário, essa virada de chave, né. O que aconteceu foi que chegou a um ponto onde parecia que nada mais fazia sentido, né. Era tanto operacional, né, tanto investimento na empresa, né, tu olhava pro teu caixa pessoa física, não era tão legal assim, de não saber para onde é que os números estavam indo, então realmente foi um pedido de socorro, né, essa questão da gestão e o Júnior foi fundamental. Um mediador. Um mediador, ele deu o início, o start para nós, uma direção, e daí depois, né, contribuiu com essa indicação que foi fundamental, assim, para o crescimento da nossa empresa, né? Agora a gente está fazendo 5 meses, se eu não me engano, de gestão, poxa, a gente evoluiu 2 anos, eu acho, em 5 meses. Eu ia te perguntar, em 5 meses, dá para ver resultado? Com certeza, uns 2 anos pelo menos, né, de resultado. É que também a gente é muito proativo, né? No planejamento, isso tudo que a gente fez em 5 meses era para ser em 2 anos, só que a gente é muito inquieto, né? Tanto que de forma desorganizada a gente conseguiu crescer a clínica, né, várias vezes todo ano, né? Quase que 100% todo ano, assim, né? Sem querer exagerar, né? Do tamanho que a gente começou até onde a gente estava. Sempre foi dobrando, né? Sempre foi dobrando. Então, agora ela não dobrou de espaço, mas dobrou de organização e agora gestão. Agora a gente quer dobrar o lucro a cada ano. É isso aí. A coisa vai começar a fazer sentido agora, né? Então, eu vejo aquilo que eu sempre falava com a Josi, né? Parece que uma luz no fim do túnel, assim, né? Um norte, um saber para onde ir. Porque eu sempre tinha esse discurso de, eu sou mais, deixa a vida me levar, né? O dia seguinte, as coisas iam acontecendo, eu ia resolvendo, é super confortável quando tu não tem tanta demanda para resolver. Quando tu tem família, filho, empresa, uma agenda lotada, né? Isso começa... Colaboradores, pedindo isso, pedindo aquilo. Começa a faltar tempo no dia para tu conseguir resolver tudo, né? E fazer todas as tuas demandas. Então, ali veio esse pedido de socorro, né? Que foi a parte da gestão quando a Green entrou, né? Mas eu acho que é muito essa questão, assim, de pertencimento e merecimento. Tipo, essa empresa me pertence. Nós não assumimos esse lugar. Por muitos anos nós não assumimos esse lugar. Nós era funcionário da empresa. Da própria empresa. Uhum. Empresidiário.
presidiário. Falei. Isso aí. E falando um pouco da Larissa também, né? A Larissa, nossa psicóloga organizacional, nos ajudou muito. Fundamental. A trazer essa parte do empoderamento do Exato. empresário, sabe? Isso foi fundamental caminhando junto com a gestão. De nós assumir o nosso lugar, porque nós não assumíamos o nosso lugar. E não Nós deixava nem- ela assumir o lugar dela, né? Nós nem sabíamos, eu acho, qual era o nosso lugar. Exatamente. E quando ela entrou lá, ela começou a trazer, vocês precisam assumir o lugar de vocês precisam começar a fazer feedback, vocês precisam começar a fazer treinamento de equipe, vamos fazer, eu faço, eu organizo, sabe? E isso fez muita diferença. E nós aceitar também, porque tem a questão de aceitar que ela nos proporcionasse isso, aceitar que, de fato, nós precisávamos assumir o nosso lugar de donos da empresa, né? Pegar para nós essa questão da gestão, que não estava tão organizada, né? Claro, nós precisamos da ajuda da consultoria, que está sendo muito importante e fundamental. Nosso faturamento subiu, assim, consideravelmente depois que a gente começou com a consultoria. E fazer alguns movimentos e investir em marketing sem perder a nossa essência, que eu acho que é o principal, assim. E a gente trouxe também toda a nossa equipe junto com a gente, né? Isso nos ajudou a conseguir alcançar essas metas, né? E claro, né? O crescimento deles junto com nós também, claro, né? É o que eu sempre falo para ele. A clínica crescendo, todo mundo vai crescer junto. Então, eu acho que eles já entenderam isso. E a nossa equipe, ela é muito boa. Né? E eles são bem parceiros, então a tendência agora é crescer cada vez mais, mas todos os dias, assim, a vida de empresário é um monte de coisa, né? Pra resolver. É uma delícia. Nossa, e tanta Muito mensagem. É divertido. Quem não gosta de rotina que nem eu, adora. Nossa, tem dias que eu tô o dia assim, passa tão rápido que tu nem... A semana, né? Olha, o ano já tá aí, já, né? E essa transição, ela é muito importante tomar essa consciência, né, de que a gente precisa estar no lugar de dono, né? A gente já teve muitos casos de empresários que ganhavam pouco, né, e que muitas vezes nem achavam que mereciam mais, pararam de sonhar, né? A gente brinca, pararam de sonhar ao longo do tempo, ou empreendedores que, nesse processo todo, a gente brinca, né, o sonho é empresa rica, sócio rico. Aí, às vezes, era empresa rica, sócio pobre, né? Às vezes, empresa pobre, empresa pobre, sócio rico, né? Então, esse desequilíbrio, ele não gera bons resultados. Então, a empresa precisa, o dono precisa entender o seu lugar e tomar posse de fato, para que ele consiga prosperar na pessoa física, deixar forte o CPF, para prosperar na pessoa jurídica e deixar forte o CNPJ. Perfeito. E é sobre esse equilíbrio entre pessoas, produto, processo, essas chaves que a gente vai virando, né? Eu acredito muito que o profissional da área da saúde, ele de fato tem essa dor muito grande, porque o sonho é lotar a agenda. E aí uma pessoa que sempre quis o título de doutor, muitas vezes, né, passa a ter esse título de doutor e aí ela tem que virar empresário. E às vezes fazer com que outros doutores apareçam no negócio dela, né? E aí vem o ego, né, do ser humano, que a gente é assim por natureza, então isso acaba nos limitando muitas vezes. Os números, eles são uma bússola. E eles acabam ajudando a empresa a conseguir evoluir, né? E nesse processo, assim, vocês tomaram boas decisões com os números, vocês conseguiram usar isso para entender quando investir, entender de fato quanto pode gastar, né? Quanto pode retirar. Eu sei que teve um processo aí de briga com os números bem legais, né? Bem divertido. Maravilhoso. Assim. Não, mas o quanto é importante olhar para os números, né? É uma briga diária, que nem eu falo. Ela já chegou aqui reclamando, tá? Tem que fazer muito tempo! O fluxo de caixa e escrever aqueles centavos que entraram. Mas aí no final, quando tu vai ver o resumo... Isso. É muito bonito. E o primeiro mês... O primeiro mês não... Prolabore, não, quando tu consegue... Né, é bonito sim, porque sou eu que faço. Organizar valoriza. o teu Prolabore, né? Isso é maravilhoso quando tu consegue tirar e dividir melhor, né? O orçamento da clínica, né? Não, é que é bonito de ver, assim, quanto que dá de custo, quanto que tá dando de lucro, o quanto que tá dando de folha de pagamento exatamente, quanto que tá dando de comissões, enfim, todos esses números, eu sou das humanas, eu tenho uma dificuldade enorme com a calculadora e com... Tu manda já bem. Planilha de Excel, então, nossa... Às vezes a gente acha que não faz bem, mas muito né? bem. Eu desconfiguro tudo, eu tenho que chamar a Grazi, socorro, me ajuda, sabe?
porque eu desconfigurei. E ela me ajuda. Ela sempre me ajuda. Ela bom, vai lá né? e arruma. Não, Aí dela. Ela vai lá e arruma. Querida Um Grazi. elogio aqui à Grazi. Maravilhosa. Ela vai lá e arruma pra mim. Mas quando se passa ali 4 meses, 5 meses, 6 meses e tu olha pra trás, aqueles números, daí dá um orgulho, porque tu consegue ver exatamente aonde tá indo o dinheiro, aonde tu consegue ajustar. O que que eu consigo diminuir de custo? O que que eu consigo reajustar de valor? Aonde, né, tá indo talvez um custo desnecessário, ou talvez eu tenha que investir em alguma coisa que é importante também. Então, é bonito e é legal, no final das contas, olhar para os números. Divertido. É divertido. Prolabore também, né? Não, o Prolabore é maravilhoso. É isso que a Josi falou também dos custos, eu achei muito importante, porque às vezes não é só aumentar a receita, né? Se tu diminuir os custos, tu vai conseguir ter um resultado mais positivo também. E tu só vai conseguir enxergar isso planilhando, não tem outro jeito, né? Medindo, né? Medindo, criando números ali para conseguir fazer uma avaliação, né? E se vocês voltassem assim atrás, vocês conseguem se imaginar sem números? Hoje é bem difícil, né? Não, eu queria ter feito isso desde sempre. É que no início é muito instinto, né? Então é aquilo. É sobrevivência, É sobrevivência, um dia depois do outro. É que também nunca ninguém nos falou, sabe? Por mais que na família tenha... A minha mãe foi assim até fechar a loja dela. Empreendedores, né? Meu pai também ela teve 25 anos a loja e do dia 1 ao dia, né, final ali foi desse jeito, né? Sem muita gestão, sem muito número, sem muita tabela, enfim. Daí o que fica é o legado, né? De quando tu, por exemplo, vai vender a tua empresa, pô, quanto tua empresa vale? Tu não vai saber dizer pro comprador, né? Porque tu não tem dados, tu não tem números, tu não tem uma estrutura de marca forte, enfim. Né? Várias coisas que a gente tá aprendendo com a gestão agora. E trabalhando em cima disso, né? E é importante dizer, assim, uma vez que a gente vê, a gente não tem como desver, né? Não tem como voltar atrás. Tu acha que tá tudo bem porque tu não tá vendo, então vamos lá. Isso aí, mas depois que tu aprende a olhar, tu começa a gostar, né? Tem gente que fica neurótico até com os números, não é pra tanto, né? A gente precisa usar como uma bússola de fato, mas são guia, né? O que a gente faz no dia a dia que vai fazer a diferença aí, né? Nas empresas, as ações que a gente toma a partir dos números, né? Sim. São elas que vão transformar. E o melhor de tudo que veio agora nas últimas reuniões, que é projetar 2025. Olha que maravilhoso. Vocês estão entrando no ciclo do planejamento. Que maravilhoso. O mais legal depois é seguir o planejamento. Isso, não. A gente vê acontecendo exatamente igual o que a gente planejou, e daí a gente fica bom em números. Tu já sabia o que vai. É bem melhor do que deixa a vida me levar. É muito, né? muito melhor. Eu sou suspeita. Então, essa parte agora tá, né, dá um ânimo, assim, para começar o ano, assim, e para logo, traçar sabe? os próximos passos, assim, uma segurança, poder tirar férias tranquilo. Eu fiquei tão empolgada quando a Grazi começou a fazer a questão do planejamento ali, que eu fiz todo um planejamento de marketing para a clínica pro ano Adiantado, inteiro. Sim, tu te antecipa, né? Pronto. Precisa gastar, né? Garantir o recurso, né? Vai que ele é vetado depois, né? Tem que ela é rápida, né? Tá dentro do planejamento. Ai, sim, adoro fazer umas campanhas. Eu lembro que tu postou, tu mandou uma foto lá, era bem bonitinho, né? A forma que tu tinha construído o mapa mental do planejamento, achei bem legal, bem legal. E é sobre isso, né? Sobre a gente se dedicar, né? Eu sempre falo que não adianta a gente ter as melhores orientações se a gente não colocar em prática, né? Então, a gente fala que a consultoria é 50% do cliente e 50% da equipe. Porque se o consultor vai lá e dá orientação e tudo e o cliente não segue, ele está se enganando e não funciona, ele nem se adapta, né? Muito legal. Eu queria perguntar aqui, né? Como o assunto é ponto de virada, e a gente falou um pouquinho da trajetória, né? Não entramos na parte pessoal, que eu sei aí que eu e a Josi temos uma coisa muito bonita em comum, né? A gente é transplantada, então a gente tem uma história de vida aí. Amo mulheres guerreiras, né? A Josi tem uma história de vida linda aí. Eu queria perguntar, assim, dessa parte pessoal de vocês, né? Primeiro, pra Josi, já que eu comecei o assunto, como é que tu te vê daqui a 10 anos? Em relação a Josi profissional, né? Como é que tu te enxerga? Daqui a 10 anos eu gostaria já de ter a marca Doutora Josiane Sebem, porque é uma marca, né? Sim. Tem valor, consolidada, como referência à autoridade, não tão no operacional, né? Mas parar de atender, eu acho que isso... É o chão, né? Não assim, sei, é o coração. É. Eu nunca vou parar também. Então, e
eu vejo a Afros, né? A Afros Dermocosméticos são os produtos, isso sim, talvez já em um tamanho maior. Hoje ela é pequena, até não estou olhando tanto para ela, porque primeiro vamos organizar uma casa, depois nós vamos para outra casa e depois nós vamos para outra casa. Afinal de contas, São querendo várias ou não, frentes, são né? 3 empresas, né? A clínica é a doutora e são os produtos. Então, eu vou organizar uma, depois eu vou organizar outra, depois eu vou organizar outra. Porque senão vai virar tudo uma bagunça se eu for fazer todas de uma vez só. Mas, e eu quero ter mais tempo, assim, não até daqui 10 anos, menos que isso, para a família. Porque hoje ainda a nossa rotina, ela é muito pesada. E apesar de valorizar muito a vida, né, por tudo que foi passado, eu quero ter mais tempo para a família, eu quero ter mais tempo para cuidar de mim também. Hoje eu levanto às 5 horas da manhã para ir na academia, porque não tem outro horário. Porque Mas bom, tu dá pra faz... postar no Instagram? Poxa. mas tu vai a hora que tu dinheiro quer. dia, Motivação do dia, 5 horas horas na academia. mas tu pode ir a hora que tu quer. Não, gente, não O posso melhor é ir o a horário da hora que eu herdeira é às quero. 3 da tarde. inclusive. Não consigo ir É a hora que eu desafiador quero. esse horário, porque eu... Não, tu tem que largar tudo. Aí eu gosto de estar sempre bem arrumada. Porque não gosto de atender as pacientes sem estar com batom, sem estar com o cabelo arrumado, estar com saltinho. Às vezes eu fico de tênis, mas enfim. Como que eu vou ir na academia às 3 horas da tarde, sabe? Dá trabalho. Não dá. Então, eu quero ter mais tempo, mas principalmente pra família, assim. Pra gente poder, assim, sair numa sexta ou numa quinta-feira, pegar o Miguel e resolver fazer um passeio e ir. Sem se preocupar tanto, sem estar tão atrelada ao operacional. Porque, querendo ou não, a gente ainda tá, né, Rose? A gente ainda tá Isso aí. Num processo de num evolução. processo de construção aí. Então, nós estamos muito no operacional ainda. Então, lá na frente, eu gostaria de ter mais tempo, assim. Tá com a empresa funcionando, de fato, mas ter mais tempo para nós. Porque depois, assim, de tudo que nós passamos, desde o nascimento do Miguel, né? Miguel nasceu, ele foi para UTI. Nós estávamos no particular. Então, imagina. E eu tinha plano de saúde, mas não sabia, porque não sabia se ia ter cobertura ou não, era aquela confusão mental. E ele ficou 6 dias, né, na UTI, e foi assim, além de ser um baque muito grande, de ver o teu filho ali, de não poder pegar ele no colo, de ver ele sondado, né, de ver, enfim, tinha a preocupação de, poxa, como que eu vou pagar isso também? Porque não tem como tu não pensar nisso, entendeu? E depois de 2 meses que o Miguel nasceu, eu fui diagnosticada com linfoma em estágio 4. Linfoma de Hodgkin. Não existe estágio 5. Estágio 4 é o mais grave. Metástase nos 2 pulmões e no coração. Então, eu brinco que eu sou um milagre, né? Com certeza. Porque eu não sei se aquilo desenvolveu antes da gestação, enfim, mas eu fiquei a gestação inteira com aquilo dentro de mim sem saber. E o meu obstetra, acho que já desconfiava, me pedia para fazer exames. E eu não quis fazer a biópsia enquanto eu estava grávida. Eu esperei ele nascer, daí ele pediu para esperar, então, passar o puerpério. Eu fiz a biópsia, positivou, dali começou toda aquela função de tratamento. Um susto enorme para mim, para toda a família, imagina, com um bebezinho. O Miguel, durante 1 ano, eu não fui mãe dele, né? Quem foi mãe dele foi as avós e a minha irmã. A minha irmã foi morar comigo, a gente revezava, porque ele não dormia, né? Então, uma noite era eu, uma noite era ela. Uma noite era eu, uma noite era ela. E o Muriel trabalhava enlouquecidamente. Na pandemia. Tudo junto, ao mesmo tempo. Na pandemia. Que lindo, né? Poder olhar pra isso e pensar o quanto a gente é forte e nem sabe, né? Então, assim, a todo momento... Trabalhar essas 3 empresas e ter qualidade de vida vai ser fichinha pra ti. Nossa, não tem... Às vezes... uma leoa, né? Às vezes tem pessoas que, nossa, fazem assim um auê por coisas tão pequenas, né? Claro, de repente para ela aquilo tem uma relevância é o peso maior, que a gente dá né? pras coisas, né? Mas eu olho e penso, cara, tu tá com saúde, vai dar certo. Simples de resolver, né? De alguma forma tu vai conseguir resolver isso. Calma, respira.
A Larissa brinca, dá 2 dias que passa. De fato, dá 2 dias ali, te acalma, que tu vai conseguir sentar e pensar, tu tá com saúde, tu vai conseguir, né? E agora, se tu não tem saúde, se tu tá lá na cama, tu não consegue levantar, tu só vomita, tu só passa mal, e daí tu tem que ir pro transplante, porque nada do que tu fez até ali resolveu. Eu lembro quando eu fazia radioterapia, eu tinha que fazer radioterapia no pescoço porque ele voltou, né? Eu enrolava um lenço no pescoço e eu ia atender a domicílio. Eu tava com o pescoço todo queimado. Eu ia pro banheiro, eu falava bem baixinho, bem pouquinho com as pacientes, e eu dava uma disfarçada ali, eu ia no banheiro, cuspia saliva, porque eu não conseguia engolir. Mas eu não deixava de fazer o que tinha que ser feito. Então, não é qualquer coisa que me abala. Isso nos fortalece, né, Josi? Muito. Não é qualquer coisa que me abala. Eu tenho essa vivência de que, tipo, é aquela expressão chula, né? A dor ensina a gemer. Sim. Não é uma expressão bonita. Mas, ao mesmo tempo, claro que eu sempre falo que as pessoas não precisam sofrer para aprender. Não. De fato, a gente pode aprender sem sofrimento. Mas quando a gente sofre e sente dor, a gente também aprende muito e aplica aquilo que a gente aprendeu, né? Pra mim é sobre isso, assim, essas lições que vêm na vida vêm pra gente se fortalecer. Se fortalecer. Né? O que a gente tira de lição, né? É que tudo que é jogado na mesa pra nós, a gente resolve, né? Isso, enfim, qualquer desafio que é nos dado, a gente destrincha. E nós tivemos uma rede de apoio muito forte, assim, que eu acho que foi a base para mim não enlouquecer também, né? Que foi a família deles, o padrasto e a mãe, a minha mãe e o meu pai e a minha irmã. Teve muitos amigos, né, que, enfim, nos apoiaram. Muitas pessoas que eu nem sei quem são que me ajudaram. Mas, assim, essa base não tem, assim... Foi o que permitiu a gente conseguir passar por tudo isso, né? De uma forma um pouco menos... E o Miguel, né? Que, tipo, várias vezes... Ai. O Miguel é a fortaleza dela, né? Veio pra dar mais força pra ela enfrentar todo umas 2, 3 vezes eu cheguei no médico e disse assim, eu não quero mais. Me deixa. Não vou mais ir fazer a radioterapia, que tipo, foi o que mais me traumatizou, assim, foi horrível. Eu fiquei 18 dias sem comer nada, nem engolir a saliva. Foi horrível. E eu cheguei e disse, eu não quero mais. Mas aí aonde eles me pegavam. Tá, tu quer ficar mais 60 anos com teu filho, quer ficar mais 50 anos com teu filho, quer ver ele crescer. Daí eu ia. Quando ele falou, o transplante, eu disse, não vou fazer o transplante. Não vou passar por isso. Tu quer viver mais 60 anos pra ver teu filho crescer? Então é por ele que tu tem que fazer. Se não é por ti, faz por ele. O médico falou. Né? Eles conseguem, né? E eu fui e fiz, e não foi fácil, mas a nossa base deixou tudo mais leve. Então, e eu sou uma muralha, assim. Eu sou uma fortaleza. São poucas coisas que me abalam. Não que eu não desestabilize às vezes, que eu não me sinta cansada, até porque, né, tem toda uma questão hormonal do pós-transplante também, que então não tem aquela vitalidade que eu tinha antes, né? Mas não é qualquer coisa que me derruba, não. Resiliência, né? E ter que recomeçar. E nós como casal, nós tivemos que recomeçar várias vezes. Parar a faculdade de novo e recomeçar. Eu demorei 11 anos para me formar. Então, eu tive que parar e recomeçar várias vezes até conseguir chegar no objetivo final. Então, eu não me deslumbro, assim, por coisas superficiais. Né? Para mim, o que vale são as relações sólidas e eu acho que a humildade. Isso é uma coisa que eu sempre falo para o Muriel, assim, que não importa, e para quem a gente tem uma relação e consegue conversar, não importa quanto tu tem na tua conta bancária. Não importa o teu número de seguidor no Instagram. Não importa. O que importa é a tua humildade, né? Mantenha isso. Mantenha as tuas relações de fato, não por interesse, mas porque realmente tu é aquela pessoa. Tu gosta de estar com aquelas pessoas, né? Eu vejo, de novo, muito isso. É tudo muito superficial. Talvez foi por tudo que eu passei que eu tenho esse pensamento hoje. Não sei. Mas
Eu acho que não perder a humildade nunca, jamais. Independente do teu tamanho como CNPJ. Uau, hein? Oh, parabéns, Josi, primeiro pela tua força, né? Eu compartilho de algumas dores aí, né? Conheço algumas delas, naveguei por esse oceano também. Mas esse é um assunto para outro episódio, né? Esse oceano, ele é doloroso, né? Mas ele nos fortalece de fato, né? Esse momento. E assim, obrigada por compartilhar, né? São poucas pessoas que são capazes de falar tão bem disso. Sim. Falou aqui super bem, deu uma aula aqui de várias coisas sobre como a gente supera os desafios, né? E a gente, quanto empresa ou quanto pessoa física, é uma coisa só, né? Erra aquele que pensa que dá para deixar a pessoa física lá fora e entrar só com a profissional, né? Então, a gente precisa olhar para os nossos negócios com mais humanidade, né? De um jeito mais humano, com mais humanização. E a humanização não é assunto de livro, né? É sobre mostrar fragilidade, Sim. É sobre a gente falar, de fato, aquilo que nos toca, né? Então, obrigada, viu? Obrigada por compartilhar a tua história. É tão bacana isso. E não é sempre que a gente consegue, né? E não é sempre que a gente está aberto a falar também. Então, parabéns. Não, mas eu consigo externalizar. Consigo externalizar bem isso, porque eu acho que se puder, de alguma forma, inspirar alguém que talvez esteja passando pela mesma coisa e dizer que tudo passa, ou alguém que tenha uma questão menor, dizer que tem questões maiores e que se resolvem também, as pequenas e as grandes se resolvem. Então, a saúde é a nossa base, são o principal, assim, que tudo passa. Tudo tem solução, na verdade. Se não tem, não tem, né? Se não tem, não tem. Fazer. Se não tem, a gente tem que aprender a lidar com isso. Exatamente. Também, né? Eu acho que Deus capacita e nos dá força para que a gente consiga superar. Obrigada mesmo. Já tive várias lições, né? Essa parte falava sobre vocês trazerem lições aí. Muriel, tu quer deixar um aprendizado que tu teve aí nessa tua jornada de empresário, alguma coisa que pode inspirar algum empreendedor, alguma pessoa? Tu quer trazer algum ponto que tu virou várias chaves, né, na tua vida pessoal, no teu negócio, na tua relação familiar? Então, algo que tu queira trazer aqui como compartilhar como uma lição de vida aí pro pessoal. Não, perfeito. Eu acho que acima de tudo, assim, é sempre, né, seguir o teu instinto. Sempre também ser humilde na hora que tu observa que tu não consegue dar conta de tudo e pedir ajuda, né, para tu conseguir te organizar melhor, assim como a gente fez. Acho que foi um ponto fundamental. Humildade, a Josi falou muito sobre isso, né. Eu acho que isso vem de casa, né, a gente vai construindo e aprimorando, né, mas eu sempre tive esse lado humano muito aflorado dentro de mim, é uma coisa natural. Então, eu acho que empatia também, né, é uma coisa que muito importante dentro da abordagem com quem trabalha com saúde, né, e dá sempre prioridade para o paciente, né, o paciente, o momento é dele, como tu aborda ele no primeiro atendimento faz toda a diferença, né, criar aquele vínculo no primeiro atendimento, entregar aquilo que tu promete, né, sempre buscar o melhor para ele. Então, eu acho que são alguns pilares assim que a gente tem que firmar e seguir eles. A gente conseguir ter um retorno, né, positivo de todos os lados, né, tanto da recuperação do paciente como do crescimento do teu nome, da tua empresa. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho importante também ressaltar a importância de olhar para a equipe, né? São pessoas. Falando mais de gestão. Né? Olhar para as pessoas que trabalham contigo, porque cada um tem um perfil e tu tem que conversar com aquela pessoa de acordo com o perfil dela. Então, a forma que eu converso contigo não é igual à forma que eu converso contigo. As abordagens são diferentes. Postura. Exatamente, então é muito importante olhar para a equipe, falando para empresários, é muito importante olhar para a equipe, olhar para as pessoas e tentar entender também o momento que elas estão vivendo, ter acolher também quando necessário, porque nem todo dia eles estão 100% bem, assim como a gente também não está. Então ter essa humanização também com quem trabalha contigo, com quem é teu colaborador, isso é muito importante, né? Tanto com o paciente
conto com o time. E contratar pessoas, né? Para te ajudar a fazer esse processo. Porque a gente não é bom em tudo, né? Então, a parte humana, às vezes, não é tão aflorada. Né? Tu vai fazer essa contratação de uma pessoa que tem mais feeling para trabalhar com essa área, para somar na tua equipe e assim, tu ter esse crescimento, né? Dentro da tua empresa. Gente, que lindo esse episódio, hein? Oh! A gente foi aqui em tantos assuntos maravilhosos. Eu tenho certeza que que a gente vai conseguir inspirar com esse episódio muita gente. A gente falou aqui sobre, né, gestão, a gente falou de finanças, de começos, recomeços, de saúde, família, pessoas, números, né, Prolabore, né, falamos aqui de coisas bem, bem importantes, assim, um presente esse episódio. Muito obrigada. A gente que agradece. Pelo tempo de vocês. Eu sei que nesse estágio do negócio conciliar a agenda não é fácil. Eu convidei eles, pessoal, e prontamente eles se colocaram à disposição para estar aqui. Eu sei, imagino a ginástica que foi. Então, esse compartilhar é tão rico e valioso. E eu tenho certeza que valeu a pena. Com certeza. Que a gente vai conseguir aqui inspirar muita gente, seja gravado, na estreia do episódio, ou para quem vai assistir depois, né? Ótimo. E eu queria aproveitar para pedir para vocês deixarem aqui o contato de vocês, para quem está assistindo a gente, conseguir também ir lá. Josi, olha só, me identifiquei com aquela tua fala. Muriel, olha só, gostei do que tu falou. Porque é muito importante a gente também, quando tá... O podcast, ele é uma forma de aprendizagem. Então, para quem está aí me ouvindo, escutando através do Spotify, ouvindo ou assistindo no nosso canal do YouTube, que consiga usar esse episódio e também que se conectem com as pessoas que por aqui passam e participam, né? Perfeito. Então, se vocês puderem deixar aí o melhor contato de vocês, o que o pessoal acha. Deixa aí. A Josi trabalha mais com o Instagram, né? Tem que deixar o arroba da clínica, que é arroba Clínica Equilíbrio Oficial _. O meu, que é arroba DRA de doutora, Josiane Sebem. DRA Josiane Sebem. E o meu é DR Muriel Oliveira. Pessoal, muito obrigada, tá? Muito obrigada a vocês. De novo, parabéns pelo trabalho, pela evolução que vocês estão tendo. Tem sido muito rápido, muito gostoso trabalhar com vocês, né? É muito bom. E eu tenho certeza que tem muito profissional da área da saúde que tem essa dor financeira e que nem sabe. Com certeza. Né? Brigadão por compartilharem. Pessoal, obrigada pela audiência, obrigado por assistir mais esse episódio do nosso Linha de Frente, Ponto de Virada. É um prazer estar aqui. Se vocês gostaram desse episódio, lembrem-se de curtir, também pode deixar um comentário aqui embaixo e compartilhar com aquele empreendedor que está precisando aí de inspiração. E assistam os novos episódios, fiquem de olho aqui no canal, tá bem? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.